Ado. Boa noite a todos. Vera, Alda, Lidiane, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Alda, passo a palavra para você e Vera. Boa noite, meu nome é Alda, eu sou psicóloga do NAI, do Polo 5, Cajuru. Minha autoapresentação, eu sou uma pessoa de altura mediana, eu tenho os cabelos castanhos, atrás de mim tem uma parede clara, com um quadro verde e afixado alguns cards de informação. Meu nome é Vera, eu sou assistente social, sou do Polo 1 de Divinópolis. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro, de altura também mediana, e estou ocupando o mesmo espaço que a Alda, aqui na Escola Polo São Tomás de Aquino. Na minha descrição faltou, eu uso óculos com armação de ferro, uma blusa preta com estampas coloridas. Hoje nossa live vai trazer o tema como vai a saúde dos docentes, né, nos tempos atuais. Nossa palestrante de hoje é a Raquel Cabral Mesquita. A Raquel, eu conheço a Raquel desde alguns dias, né? A Raquel foi minha mestre na faculdade quando eu cursei o curso de psicologia. Ela ministrou algumas disciplinas, né, durante a minha graduação, e na época em que eu cursei o curso de psicologia, a Raquel era a psicóloga, né, escolar daqui do município de Divinópolis. Então, por isso, nada melhor do que a Raquel para falar tanto desse contexto escolar, dessa realidade escolar, né, e trazer para nós a visão dela enquanto profissional, enquanto mestre, enquanto doutora, né, e também com os vários anos de prática em consultório, né, em supervisão, em monitoria, e é isso aí, né? A nossa live hoje é nesse sentido de trazer, né, não para que nós empossamos desse saber de codificar ou de personalizar, né, nada disso, nós não estamos aqui para estereotipar, mas sabemos que o trabalho dos professores é um trabalho que está pesado, né, isso até mesmo para a gente que está dentro do NAI, estamos vendo esse adoecimento, tanto dos professores, dos gestores, né? Então, a gente vai buscar não explicar o porquê que isso está acontecendo. Não, a gente não quer, como se diz, uma receita de bolo, mas a gente quer que cada pessoa ou que cada professor entenda o seu papel, né, na educação, que às vezes o que está acontecendo hoje é que a gente às vezes se perdeu, acredito que às vezes a gente se perdeu nesse contexto do fazer professor, né? Do fazer educação, do fazer formação de pessoas. Então, eu acredito que a nossa live é nesse sentido, né? E não de buscar rotular, mas sim transformar esse ambiente. Raquel. Eu quero, né, primeiro me descrever, né, uma autodescrição. Sou uma mulher clara, de cabelos castanhos para chocolate, uso óculos, estou à frente de uma estante que tem livros. E vou conversar com vocês, né, se propõe a conversar de um tema tão nobre, né, um tema tão importante quanto a saúde mental dos professores.
não somente porque eu também sou professora, né? Mas particularmente porque o professor, ele é o representante, né? E o representante primeiro, talvez o mais importante para a gente pensar numa educação de qualidade para todos, para a gente pensar nisso que se promete como algo tão favorável à humanidade, né? Se a gente pensar o professor como esse profissional da esperança, né? Mesmo que a gente saiba que quando a gente está falando de saúde mental do professor, nós estamos falando desse profissional que também carrega uma marca de angústia, né? E é disso que eu queria estar tratando com vocês, né? Quando esse professor pode se apresentar como esse profissional da esperança, ou como também esse professor também se apresenta num lugar de angústia. Assim, a saúde mental do professor se trata de um aspecto que retorna à prática educativa e aos envolvidos nela, e isso tem uma repercussão significativa sobre a educação e sobre a sociedade. Então, daí a importância do assunto, pois não se trata de um aspecto particular ou individual do professor, mas nós estamos falando de algo que repercute na escola como um todo e na sociedade como um todo, quando a gente pensa o professor nesse lugar de esperança. Se a gente for pensar no conceito, né, de saúde mental, que eu acho importante a gente trazer aqui, pela Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar de suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. É consensual a percepção de que as coisas não vão bem na escola. As pesquisas evidenciam a preocupação referente à saúde mental dos profissionais da educação, e assim a psicologia se vê implicada em colaborar com o contexto escolar com inúmeras queixas. Uma das mais preocupantes é o adoecimento psicológico do professor pelo trabalho. Desse modo, o professor formador de todos os demais profissionais, existia uma propaganda que falava isso, né? Que o professor é a base de todas as conquistas, se vê em uma condição de exercer a profissão, sem condição de exercer essa profissão de tamanha importância, deixando a escola em falta na sua contribuição social. O que tem levado o professor ao adoecimento psíquico? Pelo trabalho, né? Porque eu acho que isso é importante pensar, né? Nesse espaço. Uma questão importante para pensarmos em possíveis saídas para tal problemática, né? Quando a gente pergunta o que está levando os profissionais de educação ao adoecimento psíquico, eu acho que a gente tem que partir dessa questão, né, para a gente poder pensar a saúde mental dos professores. E aí nós temos, né, em pesquisa, que a organização e as condições de trabalho, as relações interpessoais, o sentido do trabalho, o reconhecimento social, eles se mostram como causas de alto potencial patogênico no contexto do trabalho docente. Eu gostaria aqui de enfatizar que, ao falar de saúde mental do docente, eu não pretendo direcionar para uma perspectiva bem atual, porém nefasta no contexto escolar, que se trata de patologizar ou psicopatologizar os problemas escolares e nomeá-los
com transtornos que tão facilmente são identificados nos manuais de psiquiatria, os DSMs, e também no Google, né? Todo mundo pode buscar o seu transtorno. Uma posição endossada pelo neoliberalismo, no qual o adoecer psíquico está situado no indivíduo, particularmente no seu cérebro e biológico, o que, consequentemente, descompromete as relações, como se as vivências nas relações, nas instituições, não tivessem ligação, não tivessem relação com o adoecer psíquico do indivíduo. Então, ao pensarmos o título dessa live, como vai a saúde mental dos docentes, esse como vai refere-se a uma condição atual da saúde mental dos professores. E que aspectos atuais poderiam comprometer a saúde mental dos professores? Assim, se a pergunta sobre o mal-estar que atinge o professor, que pode ser fonte de angústia, gerando sofrimento psíquico e sintomas. E retomando o lugar da origem do professor, em latim, professus, é aquele que declara em público, que afirma publicamente, aquele que professa uma crença, aquele que ensina. O que mudou na condição de ensinar nos últimos tempos? O que tem gerado, diante dessa pergunta, o que compromete a saúde mental dos professores? O que a gente pode pensar enquanto mal-estar que atinge o professor? O que é a fonte dessa angústia? E se a gente for pensar, aí nós retomamos lá naquelas várias causas, eu acho que seria muito interessante a gente enfatizar o reconhecimento e o sentido de uma profissão como um fazer no mundo que retorna para o sujeito, quando ele está executando isso no mundo, isso retorna para ele como significância e gratificação, e é aí que eu vou estar situando a minha fala para dizer desse aspecto de como vai a saúde mental dos professores nesse momento. Por que eu não peguei as organizações e a condição da saúde mental, da saúde, as organizações e a condição de trabalho dos professores como uma causa? Se a gente for pensar essa organização e essa condição dos trabalhos, por exemplo, as questões salariais, elas têm uma questão histórica, para o mal-estar do professor. Se a gente for pensar, se nós vivemos historicamente num país de desigualdade, as desigualdades também aparecem nos salários dos professores, Se a gente for pensar nas relações interpessoais, que também é uma causa, essas relações interpessoais sempre foi um desafio para o professor. E seja com os colegas de trabalho, seja com os alunos ou com as famílias desses alunos, a gente tem que pensar que quando nos remetemos ao que é mal-estar ou que é um adoecimento psíquico atual na vida dos professores, aparece nesse âmbito como algo novo, que a gente poderia perguntar assim, o que há de novo nas relações com o outro no âmbito do saber, no âmbito escolar, nos dias atuais. E ainda se a gente fosse pensar como causa também as questões da pandemia, A pandemia ela só desmascarou ou ela evidenciou o que já encontrava-se nas escolas. E o grande risco disso é que a gente, em vez de trabalhar e elaborar isso que a pandemia trouxe e evidenciou,
que a gente crie outras máscaras para isso que foi evidenciado na pandemia. Então, estou só dando uma justificativa para dizer que eu vou fazer um recorte específico no reconhecimento social e no sentido da profissão, que para a gente chamar atenção para os dias atuais dessas consequências, né? Assim, retomando esse lugar de origem, né, do professor, nesse lugar de quem professa, de quem ensina, eu me pergunto, né, o que aconteceu na condição de ensinar nos últimos tempos ou nos últimos momentos, né? Para a gente pensar essa saúde mental e o adoecimento do professor nos dias atuais. Eu vou me valer de uma autora que gosto muito, uma filósofa política, Hannah Arendt, que trabalha muitos aspectos da educação, e ela, ao elaborar um texto dela que chama A Crise da Educação, no seu livro Entre o Passado e o Futuro, esse livro, né, foi escrito, nada tão atual, ele foi escrito em 1961, foi publicado em 1961, ele já anunciava as consequências de um mundo pelo qual o discurso americano, que cultuava sempre o novo, né, e rechaçava o velho, traria verdadeiras consequências. Traria uma consequência no âmbito da tradição dos conhecimentos. O ofício do professor, se a gente pensar nessa ligação que ela faz da crise da educação com esse aspecto americano de sempre trazer o novo, né? A gente pode pensar que existe uma relação muito próxima com a perspectiva do ofício do professor. O ofício do professor, ele se situa entre o passado e o futuro. Ele se faz no presente, mas ele se situa entre o passado e o futuro. Assim, a Hannah Arendt, ela explica que a crise da autoridade na educação, ela guarda uma estreita conexão com a crise da tradição, ou seja, com a crise de nossa atitude frente ao âmbito do passado. Se a gente desconsidera tudo que já se foi, que está no passado e que se acumula num processo educacional, a gente vai desconsiderar também, ou não reconhecer como deveria, a figura de quem porta isso, que seria o professor. O ofício do educador é servir como mediador entre o velho e o novo, de tal modo que a sua própria profissão lhe exige um respeito extraordinário pelo passado. Sentir valorizado e educar com esperança, como uma aposta no futuro, é condição de saúde mental, né? Particularmente para o professor. Se esse reconhecimento da autoridade de saber do professor propicia ao professor um recuperar desse estresse cotidiano, né, que ele está inserido no seu dia a dia, da sua profissão, que consiste em todas essas causas que nós falamos, né, sobre a organização e as condições de trabalho, sobre as inter-relações que acontecem numa escola e sobre situações que atingem diretamente um professor, como a pandemia, quando ele tem valorizado essa condição, né, de educar com esperança, numa aposta no futuro, o professor ele tem condição de recuperar do estresse cotidiano, rotineiro, e ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Porém, né, nós estamos trabalhando exatamente isso, pensando no texto da Hannah Arendt aí, a veneração ao novo, em descaso ao saber construído anteriormente, né, esse que o professor porta, faz os professores e os demais educadores se ausentarem
do lugar de autoridade de saber diante das crianças e jovens que têm uma relação mais afinada com a tecnologia e o digital, porém precisam serem apresentadas, introduzidas ao mundo como qualquer um que chega ao mundo depois. Então, nós estamos diante de um cenário onde o novo está sempre muito valorizado, as crianças, né, têm uma ligação com o digital muito afinada, e o professor fica como aquele destituído desse lugar de autoridade de saber, uma vez que até mesmo os adultos e os professores acham que as crianças estão sabendo demais porque elas sabem sobre tecnologia. Mas o que as crianças e os jovens precisam, enquanto autoridade de saber, não é de conhecimentos tecnológicos, é de uma introdução no mundo, e essa só pode ser feita por quem já está mais tempo nesse mundo e tem mais experiência nesse mundo, que está nele anteriormente. Isso é o que a Hannah Arendt também nos ajuda a entender. Se o saber antes estava reconhecido e situado na autoridade do professor, hoje ele está no bolso, no acesso ao celular, mas o que o professor faz nesse caso? Ele recua? Ele inibe? Ele exige e impõe a sua autoridade com autoritarismo? Nenhuma dessas saídas ajuda a sustentar o lugar de reconhecimento do professor, tão importante para a saúde mental desse. É preciso inventar e fazer semblante de saber. O lugar do professor é um lugar de se fazer semblante do saber. Se colocando, né, como autoridade do saber, que é a única autoridade que possa ser reconhecida, né, no lugar que o professor ocupa, é a autoridade do saber. Essa se trata da autoridade que pode ser reconhecida pelo aluno, né? Acho que cada um tem uma experiência aí, né? Como fica até cômico, né? A autoridade do professor, quando ele tenta encarnar um autoritarismo ali para sustentar essa autoridade de saber, né? Então, é pela via da autoridade do saber, desse semblante de saber, que ele retoma esse lugar, né, de autoridade. Não é pela via do autoritarismo ou dos excessos de exigências, né? Além desse recorte do reconhecimento social e da valorização do lugar do professor no mundo, apontado em decadência pela autora que eu estou citando, faço outro recorte. Agora, considerando a causa do adoecimento psíquico, outra causa, né, do adoecimento psíquico para o professor. Trata-se de uma sobrecarga de demandas no trabalho, né? Eu acho que isso é uma coisa que aparece quase em todas as pesquisas, assim, que o professor sofre, né, ou ele adoece com uma sobrecarga de trabalho. O enorme contingente de desafios e responsabilidades que o professor se depara. Demandas que envolvem não somente o ato de educar, mas várias funções, né? Não somente o ato de ensinar, mas uma infinidade de aspectos de outras profissões. Porém, o que o momento mostra, e não vale o saudosismo que sustente que mudou com as circunstâncias do tempo, né? Então, assim, não vale a gente ficar nesse saudosismo que, nossa, antes era diferente, eu podia
só ligar-se aos conteúdos, né? As funções da educação, ela mudou. Então, com ela, muda também as exigências, o que se demanda diante dessas funções. Então, não vale esse saudosismo que sustente o que mudou com as circunstâncias do tempo. É que a função da escola se modificou. E a escola, na atualidade, não se ocupa somente da dimensão epistêmica, né? Ela não está somente como aquela que ensina conteúdos, né? E dos conhecimentos referentes aos conteúdos pedagógicos, mas também ela se ocupa das dimensões socializantes. A escola precisa formar cidadão, né? Cidadãos. Da dimensão profissionalizante, não é à toa que existe toda uma preocupação com o Enem, né? Com essa formação para uma profissão. Então, a escola ela tem a função de formar um trabalhador também. E, então, ela não está somente com a função demarcada da dimensão epistêmica, de ensinar conteúdos, né? E no caso da educação infantil, isso tem mais uma questão, né? Porque a escola não tem como se ausentar de se comprometer junto com a família, né? Eu acho que não estou ausentando a família disso. Ela também tem que estar junto com a família no processo de desenvolvimento educativo da Constituição. Pessoal, o sinal da Raquel caiu, né? Então, assim, segundo onde ela parou, a gente vai dar uma certa continuidade só até ela voltar. Quando ela fala ou aqui mesmo no chat também tem essa contribuição, que às vezes os pais não estão contribuindo em nada. Olha, a gente endereçar, né, aos pais esse não estar fazendo nada, eu acredito que é muito pesado a gente falar, né, que os pais não estão fazendo nada. Os pais estão fazendo, porém, às vezes as demandas do filho, a demanda escolar, ela está ultrapassando esse entendimento, esse saber dos pais, né? Acredito que às vezes a nossa visão, e é lógico, né, que nós enquanto profissionais, enquanto ali na escola, né, que estamos promovendo esse saber, estamos instruindo esse aluno, é lógico que os tempos mudaram, né? O que a gente tem de pais hoje, a forma de educar mudou. Então, quando a gente fala que às vezes os pais não estão contribuindo, às vezes para nós não está suficiente, mas às vezes para o pai ele está dando tudo que ele pode. Então, às vezes, falta para nós esse olhar, esse acolhimento, né, de saber realmente, esse pai, ele conhece realmente das carências, da necessidade,
principalmente quando é uma criança atípica, né? E agora eu vou passar para a Raquel de novo, que ela voltou. Sim, voltei, gente. Desculpa, não sei o que aconteceu, mas o meu computador, ele reiniciou. Então, agora eu estou no celular. Então, adiante. Mas eu estava falando exatamente disso, né? Que eu acho que a Alda completou aí, estava falando com vocês, que não tem mais como a gente pensar que nessa perspectiva de uma das causas, que é a sobrecarga, né, de exigência sobre o professor, e aí a gente às vezes fica num saudosismo, né, referente a, bom, seria aquela função que a gente somente ensinava conteúdos, porém nós não estamos mais nesse tempo, né, nós estamos num tempo onde a criança, eu estava falando da educação infantil, onde a criança vai para a escola com 6 meses, então é muito diferente você pensar numa criança que ia para a escola aos 7 ou aos 6 anos, né, e uma criança que vai para a escola aos 6 meses, ali na escola se faz também um processo de constituição subjetiva junto aos adultos e aos educadores que ali cuidam dessa criança. Então, não tem como a gente pensar que as exigências são as mesmas, e é um saudosismo a gente pensar que, bom, era aquele outro tempo. Nós estamos nesse tempo e temos que nos adequar às funções que hoje é exigidas ao educador. Claro que isso não descompromete a família, né? E eu acho que aí isso faz com que a gente tenha que ter afinar melhor as relações da escola com a família, o que não é fácil, eu tenho plena consciência disso, mas que eu acho que é um movimento que nós temos que fazer, né? Nesse processo onde as dimensões afetivas e relacionais, elas estão num processo onde uma criança na educação infantil, ela vai ter o educador também como uma referência nesse processo de constituição subjetiva dela. Outra demanda que pode trazer uma sobrecarga ao professor se trata dos imperativos de sucesso e de felicidade que hoje são colocados nas crianças e nos jovens, né? Vocês sabem que hoje todas as crianças e os jovens o tempo inteiro têm um imperativo muito constante, uma performance que de sucesso e de felicidade. E é claro que isso que sobrecarrega as crianças também sobrecarrega os professores enquanto demandas, né? Porque além dessa sobrecarga às crianças, essa sobrecarga ela transforma em demanda aos educadores de fazerem essas crianças bem-sucedidas e felizes, né? Quer dizer, então fica sobre os educadores essa exigência de sucesso e de felicidade das crianças e dos jovens, que passa mais do que da ordem de um desejo, passa a ser um imperativo mesmo, né? Alguma coisa que impera, que o tempo inteiro está ali como algo de exigência, né? E diante dessa sobrecarga de demandas ao professor, e ao mesmo tempo um destituir, né? Porque ao mesmo tempo que há uma sobrecarga de demandas sobre o professor, há um destituir do seu lugar de autoridade, de saber. Aí aparece alguma coisa da dimensão, né? Da angústia na prática educativa dos nossos tempos, né? Aí nós podemos pensar que essa profissão que é para a esperança, ela se transforma numa profissão, num ato, né, angustiante. E eu acho que o professor está nessas duas dimensões, né? E aí é que nós precisamos pensar no que fazer, né, para que haja um movimento de superação dessa prática de angústia para uma prática de esperança, né? Eu trago isso em referência, né, a uma autora que eu gosto muito, uma amiga até, que é a Tânia Ferreiro, que ela fala muito disso, né, de educar na angústia e de educar na esperança.
Diante dessa sobrecarga, né, que o professor vive enquanto demandas e, ao mesmo tempo, um destituir desse lugar de autoridade de saber, né, que tem uma consequência muito grande sobre os professores, porque era uma profissão muito valorizada em outros tempos, e, de repente, eu vejo, e isso me preocupa muito, eu atendo muito adolescentes, e, às vezes, eu vejo os adolescentes se justificarem para mim porque optaram por ser professores. E como eles se sentem mal quando eles falam isso para os pais, e os pais têm um certo desagrado com a escolha deles. Quer dizer, esse imperativo de sucesso e de felicidade não está mais ligado à profissão do professor, né? E isso é muito preocupante, porque eu vejo os adolescentes se justificarem. Primeiro, nós não temos muito adolescentes ou muitas crianças, como antes, que falam que querem ser professores. E quando eles falam que querem ser professor, eles estão se justificando porque estão optando por ser professor. E aí eles têm várias questões, mas uma das questões que eles têm é o olhar do outro sobre essa escolha deles. Porque aí eles vão contar para um adulto e o adulto desvaloriza, ou não tem aquele olhar. Isso é muito angustiante pensar, né? Porque daí a gente vê a dimensão de valor da profissão na sociedade, né? E eu acho que esse é o ponto que eu escolhi exatamente por causa disso, porque quando a gente pensa em salários, e isso é algo importante para se pensar, né, dentro de uma perspectiva de categoria, tal, mas quando a gente pensa no reconhecimento e na valorização e no sentido de uma profissão como retorno daquele investimento que se faz numa profissão, isso já nos cria um propósito no mundo. E quando isso não está acontecendo, eu acho que é algo muito preocupante, né? E aí a gente vê por essas vias, né? A angústia, né, da prática educativa nos nossos tempos aparece. A angústia pode, tendo espaço para a palavra, mobilizar em desejo de mudança, de enfrentamento do impossível de educar, constituindo laço. A gente tem uma perspectiva, né, para Freud, na impossibilidade do ato de educar, porque Freud coloca o educar como uma das profissões do impossível, ou um dos ofícios do impossível, que entre outros como curar ou analisar e governar, o educar também faria parte das profissões ou dos ofícios, né? O ofício impossível. Mas não impossível no sentido de não pensar que exista possibilidades, mas de algo que não está pronto, que não tem resultado 100%, e que é exatamente em espaços de palavras, quando a gente abre a possibilidade de conversar sobre, de inventar soluções, é que essas possibilidades aparecem. Então, ele acredita que na impossibilidade de educar, a gente precisa criar esses espaços, constituir esses espaços de fazer laço social, porque diante do impossível é que nós fazemos laços sociais. E essa seria uma forma de manejar essa angústia, de pensar essa angústia, de trabalhar essa angústia, pensando nessas duas perspectivas, de educar na angústia e educar na esperança. Para Freud, na impossibilidade do ofício de educar, a escola não pode abdicar o caráter de vida. Ela não deve pretender ser mais do que uma maneira de vida. Esse é um texto dele, né, que ele traz quando ele vai falar que a escola tem uma contribuição para evitar o suicídio de jovens, né? Um texto muito interessante, um texto pequeno, que ele vai trazer que a escola não pode abdicar do caráter de vida dela.
Trata-se de despertar o interesse pela vida, num tempo em que a vida vai se qualificando como pesada, como dura, como difícil, a que pede ao professor não perder o desejo de ensinar, de viver. Transmitir a dimensão de desejo, desse colorido ao cinza da realidade, é função da educação, pois, como nos diz a Hannah Arendt, são os adultos, os educadores que introduzem o mundo aos mais novos. É possível um mundo com mais possibilidades, pois educar na esperança é fazer a transmissão do desejo. E é essa a nossa aposta. E para essa aposta acontecer, ela precisa de espaços de palavra. Obrigada, gente. Agora vamos conversar um pouco, né? Pessoal, surgiram assim alguns questionamentos, né, no chat. Então, assim, a gente vai discorrer um pouco sobre esses questionamentos, lembrando que, independente de qualquer assunto que nós formos tratar, a gente nunca vai encontrar uma causa e uma resposta. Por quê? Se tem um problema, esse problema ele é multifatorial e ele é multirespostas, né? Então, essa questão do educar, do adoecimento, né? A Raquel falou muito bem da sobrecarga que é colocada, e não é só colocar essa sobrecarga no professor. Infelizmente, por uma questão muito burocrática também, se é cobrado muito dos professores com um tempo muito pequeno para estar realizando determinadas tarefas, né? Então, um dos questionamentos que estava ali no chat falava, infelizmente, o problema da educação se tornou inúmeros, né? Não é mais uma educação, são fatores numéricos. Infelizmente, para o governo, né, para essa parte, é número. Até mesmo na graduação, é número. Mas o que a gente tem que perceber, nós, enquanto educadores, e nós, como o texto, né, a Raquel também vai discorrer isso muito bem, nós, enquanto as pessoas maduras, ou seja, as pessoas responsáveis no saber, no lidar, é nós que temos que conduzir, é nós que temos que colocar cores. Quem é o adulto da relação? Somos nós. Então, é os maduros que têm que trazer maturação para os imaturos, né? Então, vai surgir muitas questões nessas cobranças, é lógico que vai, né? Essa sobrecarga, infelizmente, às vezes nós também, né? Nós nos colocamos e às vezes a gente não percebe. E eu acredito que quando a Raquel trouxe esse desejo, né? A gente deseja muita coisa, mas o que nós mesmos estamos realizando? Desejar, mas não buscar, não mudar, só cruzar os braços e reclamar, não vai transformar o nosso contexto. Quando também, né, nos questionamentos do chat fala que os pais pouco ajudam, eu comecei a falar desse assunto, às vezes os próprios pais não sabem, né? Porque hoje nós temos tantos transtornos, né? Tantas crianças, tantos jovens acometidos pela ansiedade, pela depressão, pela automutilação. Então, é multifatorial. Então, às vezes, o aluno, ele tem muito mais empatia com o professor que está do lado, porque o professor não vai julgar, o professor vai ouvir. Então, por isso que todas as demandas, infelizmente, né, ou felizmente, partem da escola, que é na escola em que se afunila. E aí, às vezes, o professor já tem essa competência de ser professor, às vezes de ser pai, né? E ele também acaba acolhendo esse aluno.
Eu vejo que, às vezes, muitos professores fazem uma transferência muito grande com os alunos, às vezes até mesmo de querer resolver os problemas, que às vezes não é da nossa dimensão. E isso, gente, infelizmente acaba adoecendo, né? As pessoas, ou nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber que essas cores é nós que colocamos. Né? Quando a Raquel fala desse desejo, desse mundo colorido, é nós. Somos nós que temos que pintar esse mundo. Lógico que aqui nós não vamos falar, a demanda é grande, a gente trabalha tantas horas, a gente, né, ganha pouco. Cada um acredita que sabe de si, né, e sabe da sua capacidade, dos seus limites. O que a gente quer trazer hoje para vocês é essa noção. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Assim, para nós aqui, na cabeça, enquanto professores, enquanto mestres, isso é difícil, mas para a família também é difícil. Será que essas mães dessas crianças atípicas, elas realmente sabem lidar com essa criança? Será que essas mães realmente têm esse amparo, e principalmente financeiro? Hoje em dia é tão difícil, né? Deixa eu ver, Vera, fala um pouquinho. A gente encontra, né, nas andanças, nas escolas que a gente visita, pedindo muito um momento de acolhimento para os profissionais. E a gente sente a necessidade porque eles acolhem primeiro, porque eu falo que depois do núcleo familiar, o primeiro espaço que ele socializa e que ele solta a confiança é no professor. Então, o professor ele é fundamental na vida, principalmente nos anos iniciais, ali dos alunos, ele transfere aquela vivência de casa, aquela confiança, principalmente no professor. Então, o professor é o primeiro a identificar se essa criança está sofrendo qualquer violação de direitos. Então, e ele tem confiança de chegar lá e falar. E depois, na adolescência, a gente sente a mesma coisa, quando eles passam, né, a ter, depois do 6º ano, mais professores, eles elegem um professor e eles conseguem se abrir. Poucas as vezes, eu falando da experiência que eu estou tendo, né, há 1 ano já no núcleo de acolhimento educacional, muitas vezes, a hora que eu chego nas escolas, são os professores que vêm conversar. Olha, tem uma aluna que está, né, com essa e essa demanda e tal, gostaria que você conversasse com ela. Olha a importância do professor, é para além do ensino intelectual, né? Há esse amparo, a gente percebe essa importância, para além realmente, né, de afeto, porque passa a ser realmente afeto, às vezes coisas que muitas das vezes, né, Alda, a gente não encontra. Sim. Famílias que têm afeto, e o professor passa a ser esse afeto. E aí, infelizmente, ele assume uma carga que não é para ele, porque ele quer, porque ele escolheu isso, não, é porque chega para ele. E as equipes estão, quando nós estamos chegando nas escolas, nós estamos fazendo esse papel, porque a gente faz o acolhimento e a gente direciona para onde tem que ir. Além de aproximar a família para ela chegar mais próxima aqui, a gente direciona a demanda. Então, eu acredito no trabalho do NAI nesse sentido, sabe, de aproximar mesmo a família com a comunidade escolar, assumir as responsabilidades que é dela e fazer os encaminhamentos para as demais políticas públicas. Isso eu acho que vai trazer um alívio nessas questões para os docentes. Uma coisa que a gente nunca pode perder de vista, quando a Vera fala, e eu reforço sempre, será que essa família, ela realmente sabe o que faz um professor de apoio, o que é o acolhimento do NAI, o que é a demanda escolar? Hoje mesmo, participando, né, de uma multitarefa lá dentro da escola, hoje mesmo eu acolhi uma mãe, e é tão interessante como que a demanda dessa mãe é o quê? É ser ouvida. Então, eu acredito que nós, enquanto professores, se nós estamos sobrecarregados,
os pais também estão. Porém, nós estamos numa plataforma de saber diferenciado, né? É claro que a gente nunca pode perder de vista essa empatia pelo outro. Quantas vezes, às vezes chega uma mãe, né, querendo conversar conosco, às vezes a gente não sabe, mas a gente, né, procura se instruir, procura correr atrás. Então, essa oportunidade que a superintendência deu, né, e juntamente com a lei, com a criação da lei, de trazer o psicólogo e assistente social, ela não é só para o aluno, ela também é para esse professor. É lógico que na escola, independente da escola que eu esteja, eu preciso observar que existem vários contextos diferentes. Eu sempre brinco e sempre converso com todos que eu não sou psicóloga da SRE, eu estou. Então, às vezes, nós também precisamos dessa humildade em descer desse salto, porque às vezes espera-se demais de nós, mas espera aí, nós também somos seres humanos, né? Os professores também, né? Às vezes o pai, principalmente na educação infantil, porque eu também já passei pela educação infantil, né? O pai espera muito de nós, que o menino vai mudar, que os comportamentos vão mudar, mas é aquilo que eu já disse anteriormente, se existe um problema, esse problema ele é multifatorial. Nossas famílias, infelizmente, estão muito desestruturadas. Isso contribui também para que a criança do dia de hoje, ela seja uma criança com menos empatia. Aí, no chat também discorreram que a tecnologia que os meninos têm em mãos, ela nunca está à frente, ou ela nunca está equiparada à tecnologia da escola. Gente, e ela não pode estar, porque se a tecnologia que a gente tem na palma da mão, ela for a mesma tecnologia da escola, então que tipo de professor que nós vamos ter? Mas é nós, enquanto professores, que a gente tem que criar mecanismos para a gente, como se diz, trazer para a nossa aula uma sedução, né? Eu ter empatia pelo meu aluno, não é porque eu sou professor que eu tenho que olhar o meu aluno de cima, né? Isso a gente tem que entender. Nós somos formadores de outras profissões? Sim, somos. Mas como vamos passar isso para o nosso aluno? Não é com o nariz para cima, né? É tendo essa empatia, é tendo esse olhar de que cada aluno é único, cada aluno se desenvolve de uma maneira, em um tempo diferente. A Raquel foi minha professora, às vezes ela vai poder, né? Ela entende um pouco do que eu estou falando, né? Porque, olha, ela, enquanto minha professora, eu era a aluna, né? Discente ali do curso de psicologia. Hoje, olha, nós estamos, como se diz, como duas profissionais. É lógico que ela tem as especializações dela bem mais do que eu já, né? Mas hoje somos duas profissionais. Então, isso é diferente. Cada aluno floresce de uma maneira. Cada pessoa tem o seu tempo de florescer. Essa maturação não cabe a nós enquanto professores. Então, o sistema ele sempre vai ser, ou às vezes vai apresentar falhas, né? Vai ser muito cobrado dos professores e os pais sempre vão tentando correr atrás, né? Para buscar ali, ou se não, pelo menos amenizar. Ah, mas tem pais que não fazem nada. Mas, às vezes, de acordo com a realidade dele, aquilo ali está dando o máximo dele. O que eu acho que é interessante, né, Alda, é que a gente possa pensar que o professor não possa perder esse desejo dele de ensinar. Mesmo que, quando a gente fala de tecnologia, né, eu também acho que as escolas podem ficar mais tecnológicas, sim, a gente gostaria que assim fosse, mas eu acho que não é da ordem de uma competição, porque em tecnologia
o professor talvez vá perder nas habilidades tecnológicas, no sentido do que os alunos adquirem da tecnologia mesmo, porque o saber que se dá dentro da escola, ele é diferente do saber da tecnologia. E, né, quando a gente fala de saber científico, de saber de escolar, a gente é um saber muito mais moroso, mais detalhista. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente leva muito tempo. Uma tecnologia ela é lançada e só depois se pesquisa sobre ela. É no processo que ela é pesquisada. Então, a tecnologia ela anda muito mais rápido do que a educação, do que o conhecimento científico. Agora, é exatamente na autoridade de saber que o professor ganha o aluno. E ele tem que fazer esse semblante, porque o professor não sabe tudo, ele não é o Google, né? Mas ele tem que fazer um semblante de que aquele conhecimento que ele tem ali, ele pode trazer ele com um desejo de ensinar, ele quer ensinar. E é só a partir dessa autoridade que o professor pode ganhar o aluno. Não é pela via da competição com a tecnologia, porque na competição com a tecnologia ele perde. Ele perde porque a tecnologia ela tem uma velocidade muito diferente do conhecimento na educação. E a gente tem que pensar nisso. Outra coisa que você traz que eu acho interessante pensar é que quanto mais despreparados nós estamos, às vezes, num processo mesmo de buscar entender processos educativos, relação com o outro, mais a gente coloca do que é nosso inconsciente nessas relações. Então, eu acho que a educação, toda vez que ela falha em recursos, que eu estou falando de conhecimento profissional, a gente traz a nossa história no lugar desse vazio. E isso é muito preocupante, porque aí a gente transforma relações que são objetivas de trabalho, mesmo que elas tenham algo de subjetividade, em algo muito subjetivo e às vezes inconsciente. Quer dizer, nós vamos tratar uma perspectiva com o aluno, não por uma ótica da relação com o aluno, mas pela ótica daquilo que eu fui educada. E o tempo que eu fui educado é muito diferente do tempo da educação de hoje. Então, quando eu trago nesses furos, nisso que falha, né, a minha educação e não o que eu estou trabalhando da educação no momento, eu tenho sérios riscos de falhar ali nesse processo. Por quê? Porque eu estou trazendo algo da minha educação e não de algo que tem a ver com esse processo educativo atual, das relações com a juventude, com a criança nos tempos de hoje. Então, a gente tem que realmente nos preparar. E eu não acho que é só uma preparação intelectual, é uma preparação que se dá num processo de conversa, de construção de saberes. Eu acho também, algumas pessoas comentaram, nós estamos muito nos números, muito nos percentis, a educação, e ela está perdendo essa habilidade de construir conhecimento. E nós precisamos construir conhecimento. É claro que existe tempo para construir conhecimento, mas nós não podemos desistir disso, porque os governos, eles pedem, né? Eles pedem números, protocolos, burocracias. Só que nós temos que ir além disso, porque essa perspectiva não responde a um processo educativo que se constrói, inclusive que trabalha as angústias, porque elas existem ali, né? Então a gente tem que ir além desses protocolos, dos números, que são exigências. Eu sei que isso acontece na escola. Eu sou professora também de uma escola que tem muitos números, né? Muitos protocolos.
Uma outra pergunta que também foi falada, nem foi uma pergunta, foi um questionamento. Ela relata que o que a gente tem a dizer sobre quando um professor está olhando o aluno com um olhar diferente e acolhendo, e a direção e a supervisão te desmerece, até você ter que abandonar as aulas. Eu acredito que você falou isso, né? Que às vezes a gente está trazendo o que é nosso, né? A gente não está, né? Nós estamos trazendo, às vezes, para a escola, né? A Hannah Arendt, ela fala que quem não quer se adequar à educação e com introduzir as crianças e os jovens no mundo, que fique longe das crianças e dos jovens. Ela fala isso, ela fala, olha, não tenha filhos, não vá para a educação, não vá para lugares onde você tenha contato com as crianças, porque se você está diante de crianças, de jovens, você tem um compromisso, uma responsabilidade em introduzir o mundo para elas. Quer dizer, você está num outro lugar que você precisa introduzir o mundo para elas. Ela fala assim, até, né, se acontece um fato diante de você e você não toma uma atitude como adulto, você está sendo irresponsável com aquela criança, porque você é que tem que introduzi-la no mundo. Então, quando a gente pensa em situações afetivas que uma criança ou um adolescente demanda de um adulto, eu não acho que, de um educador, de um professor, ele não está sendo demandado como um psicólogo, né? Ele não está sendo demandado como um profissional específico, ele está sendo demandado como professor, porque o professor, ele também acolhe seu aluno na afetividade dele. Aliás, quando a gente trabalha com pessoas, nós não atendemos somente um enfermeiro que atende uma pessoa, o horário. Ele tem que acolher algo que vai junto com a pessoa, ele não só cura ferida, né? Então, ali também tem uma particularidade afetiva, que o professor tem que dar conta, sim, no sentido de acolhimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né, também. Não é ser psicólogo do aluno, mas é ser professor, né? Nós estamos no nosso tempo, né? Estou vendo aí. Tá, a gente pode continuar conversando. Eu acho que a proposta é essa, né? Que a gente continue pensando e conversando. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Agora é o momento. Vamos aproveitar as psicólogas aqui, ó, nos últimos minutos finais, né, para a gente poder encerrar, porque a gente já está chegando no tempo limite. Acredito que já pode encerrar. Adriano, você quer complementar alguma coisa, chefe? Agradeço. Então, pessoal, foi isso. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, de trocar com vocês. Eu preferia trocar com vocês pessoalmente, que a gente pudesse olhar olho no olho e conversar. Mas eu achei a iniciativa muito interessante. Agradeço a Alda que me convidou, a Vera, né, e todos que estão aqui, porque eu acho que essas oportunidades são as oportunidades que a gente tem de aprender com os professores, que tem muito a ensinar, e a ensinar com desejo, com esperança. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Raquel, né, por ela ter aceitado, pela Lidiane, né, que a gente trabalha junto, pela Vera, né, de comprar essas loucuras comigo, né, e agradecer também ao Adriano, né, a oportunidade também de estar levando aos professores, né, esse esclarecimento, trazer esse nosso acolhimento mesmo, né, e saber que eles não estão sozinhos, tá? E que a partir de agora seremos mais professores dos nossos alunos. Muito obrigada.
Gratidão a todos os envolvidos, Raquel, a Lidiane, a equipe da SRE, né, na pessoa do Adriano, e a todos os professores que esse acolhimento a gente vai estender ele, né, ao longo dos dias na escola, e quando a gente faz esse acolhimento, a gente transmite afeto, e o afeto afeta sempre a vida como um abraço, como um aconchego. Eu acho que nós, seres humanos, estamos precisando disso, de termos afetividade, de sermos abraçados, mesmo que não tenham, né, ainda estamos num período que as pessoas não devem estar tão próximas, né, fisicamente, a essa demanda da saúde, né, de que a OMS ainda está com esses alertas por aí, mas olhar uns para os outros, o olho no olho, ele já consegue transmitir esse afeto. Não é, psicólogo? Sim, não é, perfeitamente. Então, gratidão, gratidão. Isso a tecnologia nunca vai fazer. Boa noite. Muito obrigada.